Ok, voltamos. Dando continuidade, se eu achar a minha caneta... Ah, tá aqui a canetinha. Dando continuidade, então nós estamos discutindo essa semana sobre métodos que podem ser utilizados para você purificar uma proteína e para você caracterizá-la. E nós mencionamos aí no início, deixa eu até separar um pouco aqui essa prancha, a gente mencionou no início que esses métodos envolvem o conhecimento dessas proteínas, e portanto também de enzimas. E que esse conhecimento, ele é baseado fundamentalmente na estrutura primária, tá? Então eu vou colocar aqui que essa estrutura primária, interessante que é a estrutura primária. Não, vamos colocar aqui estrutura de proteínas. Não, na verdade não vou colocar nada. Desculpa. Esses métodos são baseados na estrutura de uma proteína. Tanto a purificação quanto a caracterização, eles são baseados na estrutura primária, por vezes secundária, por vezes terciária e até quaternária dessas proteínas. Quinquenária talvez não. Mas muito em cima da sequência primária dessa proteína, ou seja, em cima da sequência desses aminoácidos. Por quê? Porque se a gente pegar uma ponte, vou controlar o horário aqui, deixa eu pegar essa pontezinha amarela aqui, ó. Se a gente pegar uma ponte e fizer a seguinte pergunta, em que se distinguem os aminoácidos? Uma simples pergunta dessa, você responde muito a respeito dos métodos de purificação e de caracterização de uma proteína. Se não, vejamos. Vamos exemplificar aqui, né? Se você pegar, por exemplo, vou mudar aqui de corzinho. Você pega, por exemplo, aqui, representando uma proteína aqui, né? Pega lá um C, aí vem aqui um Hzinho, vem aqui, aqui não vem nada, aqui eu errei. Aqui vem um COHzinho, representando um aminoácido, perdão. E aqui você tem um R, radical R. Veja que esse radical R, ele pode ser, por exemplo, ele pode ser um CH2 ligado a um grupo tiol. Tá? Aqui você teria a estrutura de uma cisteína, não sei se vocês vão lembrar disso, tá? A estrutura de uma cisteína. Pois bem, mas esse radical ele pode ser também um pouco diferente, ele pode ter lá o seu CH2zinho lá, e aqui ele pode ter um outro CH2zinho também, e aqui ele pode ter um COH. Isso aqui seria a representação, por exemplo, de um glutamato, tá? Que é totalmente diferente de uma cisteína, vocês viram isso, não sei se vocês lembram, mas vocês viram. A cisteína tem um grupo tiol, um enxofre aqui bastante reativo, ao passo que os ácidos carboxílicos eles conferem aos aminoácidos a sua característica ácida, né? São negativos em pH neutro. E você pode ter outros tipos aqui, ó. Você pode ter, por exemplo, um CH2zinho lá novamente, e aí você tem um anel. Você pode ter um anelzão aqui, ó, tá? E aí você tem uma fenilalanina, tá? Então de repente você tem aqui uma fenilalanina. Mas se desse anelzão ainda você puxar, vou até colocar uma outra... Não vou colocar cor nenhuma, vou só puxar. Se você puxar aqui agora um OH, uma hidroxila, aí você vai ter uma tirosina. Então veja que os aminoácidos têm as suas diferenças, e essas diferenças, eu vou até colocar aqui uma outra corzinha para chamar a atenção, as diferenças que existem nos aminoácidos são diferenças baseadas na cadeia lateral. Então a gente está falando que as diferenças entre as proteínas dizem respeito no caso da cadeia lateral, ao fato dela ser polar, ao fato dela ser não polar ou apolar. Vou colocar polar que é melhor, né? Deixa eu apagar aqui. O fato dela ser apolar, né? E que esses apolares eles podem ser alifáticos, lembra disso? Como por exemplo, vou colocar um exemplo assim, como por exemplo valina, alanina, valina, leucina, isoleucina. Mas eles podem ser aromáticos também. E qual que é o exemplo que a gente tem de aromático? Tem aí, ó, fenilalanina, tirosina. Vamos colocar um outro que não foi colocado, não foi mencionado. Triptofano, o mais aromático de todos, com o seu anel indol. Os polares, eles podem ser neutros.
Se você, por exemplo, tiver na cadeia lateral ali somente um hidrogênio, você vai ter, por exemplo, uma glicina. Mas eles podem ser carregados, podem exibir carga. E essa carga pode conferir um aspecto básico, como, por exemplo, a arginina, e pode conferir um aspecto ácido. A gente colocou ali o glutamato, então vamos colocar um outro, colocar o aspartato. Então, no final das contas, a cadeia lateral estabelece propriedades tanto de reatividade química quanto de solubilidade, mas basicamente de polaridade e de carga desses aminoácidos que podem auxiliar, e muito, como a gente vai ver, os métodos de isolamento e mesmo os métodos de purificação dessas proteínas. Tá bem? Soma-se a isso uma outra pergunta, e acho que vai ter que colocar aqui, né? Soma-se a isso uma outra pergunta que é a seguinte. Vou colocar em amarelo, está colocando amarela. Em que proteínas, e quando a gente fala em métodos, nós estamos falando de mesma natureza para as enzimas, são distintas, né? Em que proteínas e enzimas se distinguem, né? Vou colocar, se distinguem, melhor ainda, ó. Se distinguem, né? Bom, então a gente já tem uma resposta, ó. Uma resposta é cadeia lateral. Né? Cadeial não, né? Cadeial não dá, né? A cadeia lateral é dos aminoácidos. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa? Sim. Tamanho. Forma. Nós vimos isso de alguma forma, né? Eu acho. Então você tem, por exemplo, proteínas que podem ser globulosas, globulares, né? Vamos colocar assim, globulares, que são as globinas, né? A albumina, ou, por exemplo, já que está falando muito de Covid, né? Imunoglobulina, né? Imunoglobulina, IgG, não é à toa que imunoglobulina gama, mas elas também podem ser fibrosas, e nós vimos isso um pouco, como, por exemplo, o colágeno, que é uma proteína fibrosa, uma proteína mais esticadona, né? Do que a proteína de conformação esférica. E pode ser tamanho, né? Então você pode ser, por exemplo, tamanho, você pode ter uma insulina, a menor proteína que a gente possui aí de 5,7 kDa, hoje seria o que eles representam aí 5.700 unidades de massa atômica, UNA, tá? kDa é antigo, mas ainda é usado, muito publicado ainda hoje em trabalhos de bioquímica e áreas correlatas. O DA é de Dalton, então seria Daltons relativos ao átomo de hidrogênio, né, diferente da unidade de massa atômica relativa ao átomo de carbono. Mas se utiliza muito. E o K é multiplicar por 1000, basicamente isso. Você pode ter uma insulina, como você pode ter essas imunoglobulinas mesmo, ó. Você pode ter também uma proteína chamada titina. Procura saber, a titina é gigantesca. Mas vamos colocar aqui uma outra proteína, assim, um pouco maior. Você pode ter uma hemoglobina. Hemoglobina, que já vai ter 66 kDa. Né? Então veja, essas diferenças, resumindo, vamos fazer um resumo? Para passar para a apresentação de slides. Eu ia fazer o resumo, eu perdi onde é que está. Ah, está aqui, ótimo. Ah, olha só, descobri uma manha, tudo bem que a gente está. Bom, pelo menos então, se eu apertar a borrachinha, eu ganho não apenas a eu ganho nada, eu perco, ó. Ixi, eu perco. Achei que eu ia ganhar um ícone de mouse, mas na realidade eu perco e ganho uma borracha mesmo. Então deixa eu tentar fazer de novo aqui. Aqui, tá aqui, né? Então tá, pelo menos já está aqui. Resumindo, tá? Resumindo, a gente coloca o seguinte, que os métodos, que a gente está falando de métodos de purificação e caracterização, eles vão se diferenciar em tamanho, em relação às proteínas, tamanho, forma
e vamos colocar aminoácidos. Principalmente o que diz respeito à cadeia lateral, né? Porque, é claro, se uma proteína, como por exemplo a hemoglobina, ela tem lá os seus 640 resíduos de aminoácidos, então é tamanho, né? É número de aminoácidos. Então, número de aminoácido e tamanho da proteína é basicamente a mesma coisa, tá? Então, todos os métodos relacionados, eu arriscaria dizer todos até, todos os métodos que estão relacionados à purificação e caracterização de proteínas, de alguma maneira, eles se baseiam nessas três características principais: o tamanho da proteína, a forma da proteína e as características de seus resíduos de aminoácidos, fundamentalmente da cadeia lateral. Uma proteína que tenha muito aminoácido negativo, por exemplo, ou positivo, como é o caso da histona do DNA, se ela tem muito aminoácido positivo, de repente ela pode ser utilizada por um método que possa pescá-la com um anzol de cargas negativas. E isso, de fato, ocorre molecularmente falando. Tá bem? Então, vou deixar esses videozinhos por hora aqui para a gente apresentar um pouco dos slides para facilitar essa compreensão.